Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui a alguns comandos importantes que eu preciso passar para vocês. Como eu instalo um pacote ali Linux. Um exemplo, por padrão, eu só tenho o pacote top, onde eu vejo todas as métricas e tal, mas eu não tenho esse pacote chamado HTOP. Ele é mais visual, mais colorido, mais bonito, me mostra algumas coisas. Eu posso usar o sudo apt install, beleza? E o nome do pacote, htop. E eu posso passar um traço Y para dizer yes, ou agreg, né? Para evitar que ele me peça ali que eu dê um yes, beleza? Então, basicamente, instalamos um pacote. Se eu não tivesse usado o i, ele ia me pedir. Mas agora ele está dizendo, ó, eu já tenho instalado. Uma vez instalado, poxa, Diego, mas eu instalei e quero remover. Eu posso usar apt remove htop. E aí, com htop, ele vai me perguntar se eu devo continuar ou não. Lembra que se eu usar o traço i, ele vai automaticamente excluir. Isso vai ser muito importante quando usarmos script para startar instâncias EC2. Para instalar algumas coisas ali no começo, quando elas estão subindo. Então, já crie por padrão esse termo de colocar o traço i para a gente não ter problema, ok? Outro comando que eu quero trazer para você, não vamos trazer os 50, mas nós vamos trazer alguns comandos importantes, como o ping. Eu quero saber qual o tempo, se está pingando, se está retornando, e eu posso usar o ping aqui no Google, ele me traz o IPv6 e me traz toda a lista de IPv6, quanto milissegundo está indo e voltando, o TTL e o ICMP. Ok? Outro comando muito bom, muito top, é o cur. Eu posso fazer uma requisição via cur, ok? Para um site como arccloud.com.br e ele vai me retornar a página, porém, se você perceber aqui, porém, ela dentro do nosso shell, beleza? Olha que maravilha. Eu posso usar o cur-x, acho que o x não. Tá, depois a gente evolui aí, mas eu posso fazer também um cur para um FTP, eu posso enviar arquivos via cur para um FTP, super FTP, LDAP, SMB. Assim, a gente consegue fazer muitas coisas com o cur, como o traço O, que ele vai baixar essa página, e se você verificar aqui, ó, ele trouxe o response. Qual que é o response? É o que ele trouxe como métricas ali no começo, só que impresso. Só que o O, ele salva o diretório atual daquilo que ele fez a requisição. Eu também posso usar o get, tá? O get, ele também é usado para baixar arquivos, quando a gente chama wget, beleza? Ele baixa arquivos, ele não vai funcionar porque eu não tenho ele vai funcionar aqui, tem e ele vai fazer a conexão. Se você perceber, o get, ele fez uma conexão, ele me trouxe o IP onde essa máquina está, ele disse que foi conectado, o response é 200, ou seja, quer dizer ok, o time, e ele trouxe aqui, ó, o index, ok? E ele salvou esse index. Se você perceber, ele baixa essa página que HTML que ele fez essa requisição, ok? Para baixar em segundo plano, eu posso usar o wget, a URL do site, ok? E passar um B. Ele vai baixar em segundo plano. O O, ele faz o download e salva localmente. Vamos supor que eu tenho aqui um arquivo zip em tal lugar, eu posso fazer justamente esse download, tudo por aqui, e ele fica armazenado no meu diretório, sem precisar navegar, beleza? Outro comando importante é o name. É uma sigla de Linux que se chama Unix Name. É uma requisição e ela é usada para mostrar informações detalhadas do sistema. Um exemplo, o name. Ela vai me trazer simplesmente o nome do meu sistema operacional. Mas se eu trazer uma A, ele mostra todos os dados. Ele me diz que o Ubuntu, ele me dá a data, ele me dá o ano, a arquitetura, a GNU,
Se eu quero imprimir a versão, eu posso dar um R e ele vai me trazer a versão do meu kernel, tá? Se eu quero só saber o hostname da minha aplicação, desculpa, passou um barulho aqui agora, eu dou um N. O hostname é o nome da minha máquina, ou seja, é o mesmo nome que está aqui, Cloud. Beleza? Entendido? O top já falamos, o PS grep já falamos, que o PS a gente pode utilizar PS-A maiúsculo para trazer também aquela lista que apareceu no htop e no top. PS-A, ele exibe todos os meus processos que estão em execução nesse exato momento. Ok? Ó, como eu tenho aqui. Ah, mas eu não sei, eu preciso ser específico. Eu posso usar o grep, lembra? A combinação com grep e posso pegar só evolution. E ele me traz todos os processos que estão no evolution. E eu posso dar um kill, lembra? Eu posso usar esses processos para dar um kill. E agora, se eu der um grep, pode ver que todos eles morreram, só um subiu automaticamente. Beleza? Agora foi útil. Outra coisa importante é o free. Sempre que o usuário quiser verificar a quantidade de memória total em uso de dispositivo, o que está disponível, ele pode usar uma requisição um comando chamado free. E aí ele me traz o swap, me traz a quantidade de memória, quanto eu estou utilizando, quanto eu tenho de recursos livres, né, free ali, quanto de compartilhamento e available, né? Eu posso usar também o free-b, ok? Que ele apresenta a quantidade de memórias em byte, o G em gigabyte, olha como é interessante. E já se torna mais legível, né? Eu posso usar o car, que ele aparece a quantidade de memória em kilobyte, beleza? O M, que mostra em megabyte. E nós temos, por último, o H, que exibe todos os campos de saída dimensionados automaticamente. E o H é o mais utilizável, porque aí a gente vê dessa forma, é uma forma mais compreendível. Beleza? Eu acho que outra coisa importante que eu posso passar para vocês, o ROAMIN. O ROAMIN, ele diz qual usuário eu estou atuando. Ou seja, eu estou no usuário norma. Se eu der um sudo su, eu vou para o root e eu vou usar o ROAMIN. E ele vai me dizer que eu estou no root. O ROAMIN serve para identificar em qual usuário você está. Outra coisa, poxa, Diego, eu quero saber qual o espaço do meu SSD, do meu HD, do meu disco. Eu posso dar um df-h e ele me traz os diretórios, os paths, onde está montado, e ele me mostra aqui a minha quantidade. É de um formato legível e humano. Eu posso usar o M, ok? Já não é tão legível assim, mas apresenta informações em megabyte. Eu posso usar o car, que mostra os dados em kilobyte. E eu posso usar o T, que apresenta o tipo de sistema e arquivos de uma nova coluna, ok? df-t. Nem sei se menos T maiúsculo. E ele me mostra os tipos, tá? O formato ali do seu disco. Então é muito importante utilizar o T, ok? Geralmente eu uso HT. E aí o HT me traz muita coisa que eu preciso aqui, o file system, o type, o size, use de availability, a em porcentagem e montagem. Ok? Vamos continuar. O Doom a gente já falou. O Doom, quando a gente usa o Doom-S e o nome do arquivo, eu posso usar o Doom-H, eu posso usar o Doom-M. Na maioria das vezes, ele vai servir basicamente de igual modo, né? São sintaxes. O S exibe o valor total, o tamanho total de uma pasta específica. O H, ele é simulado ao anterior, ele é igual ao anterior, mas oferece a unidade legível para ser humano, né? Então eu posso usar o Doom H relatório scan, ok? O exit que você viu quando eu fui para o sul, ele basicamente sai de um usuário para o outro e retorna, ok? Agora eu vou passar algo muito importante, o history. O que é o history? Quando o usuário executa o history, o sistema apresenta uma lista com até 500 comandos
Que comandos esses? Comandos que ele executou. Pode ver que são todos os comandos executados nesse usuário, tá? Poxa, Diego, mas eu quero limpar o history. History-6. Se eu dar um history de novo, ele limpa. Não, Diego, eu quero excluir apenas o histórico offset. E aí eu posso usar o history-D e passar o argumento lá de qual. Não, eu quero adicionar uma linha ao histórico. Eu posso dar history a teste. Se você ver aqui, history, ele adicionou o comando que eu passei, ok? São comandos úteis, básicos e importantes. Agora nós vamos para um outro comando muito importante. É o chmod. Para que serve o chmod? Com a requisição do chmod, você pode alterar a permissão de um arquivo de maneira rápida e prática. Eu posso dar RWX. O que significa o R? O R é de write, de leitura. O W de write, de escrita ou gravação. E o X de execute. Vou te dar um exemplo. Eu vou criar aqui um touch teste.sh e ele está aqui. Olha a cor do touch aqui, ó. Cadê o bicho? Teste.sh. Tá vendo a cor dele? Poxa, Diego, eu preciso executar que ele seja executável. Eu posso dar um traço X e colocar teste SH. Ok? Se eu der de novo aqui um LL, ele não mudou nada, porque ele está só como execução. Ok? Na verdade, ele não mudou. Ele está como RWRWR. Ele falta o tempo de execução. Teste chmod. Ok. Beleza. Ou eu posso justamente usar isso aqui, ó. Mais X. E aí ele se tornou inexecutável. Se eu der um ls ls-ll nesse arquivo somente, ele me traz que ele pode ser lido, escrito e gravado pelo usuário root, pelo meu usuário e pelo usuário X. Ok? Então ele é um arquivo que eu posso executar. Ok? Se eu pegar ele aqui e tirar essa permissão, ok? Se eu tirar essa permissão desse fulaninho aqui, de read, eu não consigo executar. Existem algumas coisas que a gente pode também utilizar quantidades em número, 400. Se você perceber, ele saiu aqui a permissão de executar. Por que ele saiu a permissão? Porque agora o 400 ele só dá o direito de leitura. Poxa, Diego, mas eu quero dar o 664. Se você observar, agora ele pode ler e gravar, ler. Nós temos permissões para o root de leitura e escrita e para os demais usuários somente leitura. Poxa, Diego, mas eu quero dar total permissão, 775. Não é comum a gente fazer isso, ok? Mas se você perceber, ele agora tem todas as permissões, beleza? Ou 775 não, 777. 775 é bem permissível, mas o 777 é mais, tá vendo? Ele se torna literalmente auto-executável por todos os usuários. Ok? Vamos agora para o queridinho, tá? Como eu mudo... Lembra? O teste aqui. Vamos dar teste ls, teste. Como eu mudo o usuário? Eu posso simplesmente dar um show, dizer root, grupo root e arquivo teste. Teste.sh. Aquele outro não era o teste.sh. Vamos até corrigir. Ok? chmod root. Por que ele não me dá permissão? Porque eu preciso, para mudar para o root, eu preciso dar um sudo. E se eu dar agora um ls, olha o que mudou. Ele está dizendo que agora o root é o dono desse arquivo. Isso, o shell, ele é usado para alterar a quem pertence esse arquivo. Tá ok?
Pessoal, outra coisa, como eu adiciono um novo